Olha, a argumentação do nosso irmão. Porque Jesus não queria chamar a atenção ou causar algum tipo de tumulto naquele momento, porque não era um momento de chamar a atenção. Aí por isso que ele não foi para a sinagoga, ele foi para a casa de Pedro. Mas veja só, se ele não queria chamar tanto a atenção assim, então ele não deveria ter curado pessoas. Porque era exatamente o fato de curar pessoas que estava chamando a atenção. Ele expulsou demônios do outro lado, no Mar da Galileia, lembra disso? E toda a cidade ficou sabendo, ninguém gostou, expulsou Jesus. Quando Jesus chega na praia, já tem uma multidão ali esperando Jesus. E no meio da multidão, quando Jesus vai caminhando, aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, toca nas orlas das vestes de Jesus. Havia uma multidão ali. Se Jesus não quisesse chamar a atenção, aquela mulher teria tocado nas orlas das vestes de Jesus, teria sido curada, como de fato foi, e Jesus ficaria calado, para não chamar a atenção. Mas no meio de uma multidão, Jesus para e diz: alguém me tocou. Os discípulos até questionam, mas Jesus, tanta gente aqui, assim, prensado. Não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Então, ele para e ele dá ênfase àquela situação no meio de uma multidão. Aí ele manda aquela multidão ficar ali, quando chega a notícia da morte da filha de Jairo. Ele manda aquela multidão ficar ali e vai para a casa de Jairo. Só que, quando chega na casa de Jairo, já tem outra multidão dentro da casa de Jairo, que já estava chorando e lamentando ali pela morte da menina, que a menina tinha 12 anos também. Veja que coisa. E aí Jesus diz, olha, ela não morreu, dormiu. E aí aquela multidão começa a zombar, começa a rir, começa a escarnecer de Jesus. E Jesus faz o que com aquela multidão? Manda aquela multidão sair. E só fica dentro de casa quem? Jesus, Pedro, Tiago e João, seus discípulos, Jairo e a esposa de Jairo. Ele ressuscita a menina, após a menina voltar a viver, ele manda dar comida para a menina. Veja, do lado de lá do Mar da Galileia, por isso que eu faço questão de toda a aula repetir esse roteiro. Não é à toa que isso está ali no texto, tem uma razão. Do lado de lá, Jesus expulsa os demônios e vem uma multidão. Do lado de cá, quando ele chega na praia de Cafarnaum, tem uma multidão. A multidão do lado de lá não ficou satisfeita com Jesus, manda Jesus embora. Jesus se retira. Guarda isso. Jesus se retira. A multidão do lado de cá recebe Jesus com alegria. E aí ele cura a mulher. Quando cura a mulher, algumas pessoas começam a questionar algo ali. Ele manda a multidão ficar ali. Vai guardando isso. Do lado de lá, ele se afasta da multidão. Do lado de cá, tem outra multidão na situação da mulher com fluxo de sangue. Ele repreende a multidão e manda a multidão ficar, vai para a casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, tem outra multidão. A multidão escarnece dele, ele manda a multidão sair. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele vai andando, os dois cegos gritando atrás dele, e ele faz de conta que não está ouvindo e vai direto para a casa de Pedro. Não é estranho, não, isso para você? Multidão tinha em todo lugar onde Jesus estava. Multidão do lado de lá, multidão do lado de cá, multidão na casa de Jairo. Todo lugar tinha multidão. Qual é a diferença? Então, por que Jesus não foi para a sinagoga? Na verdade, parece até que a sinagoga estava vazia nesse momento. Porque a multidão que estava esperando na beira da praia, Jesus mandou ficar lá, no meio do caminho. A multidão que estava na casa de Jairo, Jesus mandou sair. Parece que não tinha nenhuma multidão na sinagoga. Por que Jesus não foi para a sinagoga? Era na sinagoga que se realizavam todos os atos de serviço religioso. Por que Jesus não foi para a sinagoga? Faça essa pergunta. Por que Jesus foi para a casa de Pedro? Já tinham ocorrido alguns embates nessa sinagoga. Alguns dias antes, algum tempo antes,
Jesus vinha no dia de sábado com os seus discípulos, passaram no meio de uma plantação, seus discípulos começaram a coletar, a colher alguns grãos para comer, e os judeus reclamaram, porque os discípulos de Jesus estavam fazendo colheita no dia de sábado, e dia de sábado não podia trabalhar. Então já tem um embate. Aí quando Jesus sai desse embate, ele entra nesta sinagoga. Nesta sinagoga tinha um homem enfermo, e ele curou um homem enfermo nesta sinagoga. E ele enfrentou um embate com os líderes religiosos nesta sinagoga. E Jairo era o líder dessa sinagoga. E agora ele não vai para a sinagoga, vai para a casa de Jairo. Parece que as peças não se encaixam. Se Jesus tinha, veja só, raciocina comigo. Se Jesus tinha enfrentado um embate dentro da sinagoga e Jairo era o líder da sinagoga, tudo bem não querer ir mais para a sinagoga. Teve problema com o líder da sinagoga e com os outros líderes judeus que estavam lá. Tudo bem não ir mais. Só que agora Jesus vai dentro da casa do líder dessa sinagoga, ressuscita a filha dele, quer dizer, fez as pazes. Se fez as pazes, por que é que Jesus não voltou para a sinagoga? Para não expor Jairo, seria uma hipótese, para não colocar Jairo dentro de um problema junto dos outros líderes da sinagoga. Ele pediu para ninguém comentar, não comente nada. Pode dizer. A pergunta dela, por que é que na maioria dos milagres de Jesus ele faz essa observação? Não conte nada para ninguém, não diga nada. E, inclusive, Tânia, olha o que está escrito aqui nesse texto. Jesus os advertiu, tem um qualitativo aqui, Jesus os advertiu severamente. Essa não foi apenas uma advertência dizendo assim, olha, não fale nada para ninguém não. Foi severamente. Severamente é de uma maneira mais brusca. É de uma maneira mais enfática. Entende? Sabe quando você fala com uma pessoa de uma forma mais enérgica? Pronto, foi o que aconteceu aqui. Só que lembra, o detalhe, isso foi dentro da casa de Pedro. Isso não foi dentro da sinagoga. E a minha pergunta é essa. Por que não foi dentro da sinagoga? Não, a sinagoga, mas aí tem a conexão. Você agora chutou a bola, quase que você faz o gol agora, viu? Quase. Bateu na trave assim, faltou um pouquinho para a bola entrar. A pregação que Jesus faz de Isaías 61, e que ele é expulso da sinagoga, não foi aqui. Aqui foi em Cafarnaum. Cafarnaum fica lá em cima na Galileia, às margens do mar da Galileia. Essa pregação que você está falando, que está conectado com o meu raciocínio aqui do texto, foi lá em Nazaré. Tá certo? Nazaré não fica tão perto de Cafarnaum e muito menos às margens do mar da Galileia. Joia? Mas existe sim uma conexão entre essas duas passagens. A irmã pediu para falar primeiro, depois eu passo para você, tá? Pois não, minha irmã. Veja só, existe uma lógica naquilo que a irmã está dizendo, e eu concordo em partes, eu vou explicar o porquê. Tá? Ela está dizendo assim, porque Jesus não gosta de religiosidade, e como a sinagoga era o local onde existia essa religiosidade, Jesus não quer participar daquilo. Né? Só que o que é que acontece? Né? Se Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro, a casa de Pedro agora é transformada numa igreja, que passa a ser o local onde se expressa a religiosidade também. Tanto é que a casa de Pedro passa a ser chamada de Domus Ecclesia, ou Domus Ecclesia, quer dizer, casa-igreja, igreja-casa. A casa é transformada numa igreja, entende?
esse paradigma. Né? Ela está dizendo assim, porque a ideia das pessoas é que o poder estava no local, nas paredes, na estrutura. Só que isso terminou acontecendo do mesmo jeito com a casa de Pedro. Pronto. Eu acho que o raciocínio de todos vocês, de vocês três, se juntar, é a resposta certa. Um está complementando o outro. Vocês estão assim, na linha do trem, bem certinho. É isso mesmo. É isso. Daqui a pouco sai um gol, aí eu vou gritar assim com toda a ênfase. Né? Você pediu para falar, Jéssica. Pronto. Todos estão certos. Juntando tudo. Deixa eu explicar isso aqui. Deixa eu contar um pouquinho da história da sinagoga, não como a sinagoga surgiu, eu já expliquei isso, né? Foi lá no cativeiro babilônico, isso aí eu já expliquei. Tá? Mas a história da relação da sinagoga com Jesus Cristo. Essa é a questão. A primeira sinagoga, a primeira pregação que Jesus Cristo fez no seu ministério foi naquela sinagoga lá em Nazaré. Jesus entra e prega Isaías 61. E tem uma ênfase que eu quero dar aqui daqui a pouco. Tá? Eu vou enfatizar a primeira sinagoga, depois eu vou falar da pregação de Jesus, que isso é muito importante também. Então Jesus vai prega naquela sinagoga, em Nazaré, e quando ele termina de pregar na sinagoga, ele anuncia, olha, nós lemos aqui Isaías 61, todo mundo já conhece o texto, eu já expliquei o texto, agora eu vou fazer uma aplicação do texto. Vou primeiro contextualizar. Isso é uma pregação. Você lê o texto, você explica a história do texto, você explica a teologia do texto, você explica as informações do texto. Aí agora, isso é uma aula. A partir de agora é uma pregação. Quando você traz tudo isso para os dias atuais, você vai contextualizar. E depois de contextualizar, agora você vai aplicar o texto. Então Jesus contextualizou. Esse texto aqui é para nossos dias. Essa é uma realidade presente. E agora ele vai aplicar o texto. Esse texto aqui está falando de uma pessoa que Deus prometeu que viria. Quem é essa pessoa? Essa pessoa sou eu. Eu sou esta pessoa a quem esse texto se refere. Essa é a aplicação prática do texto. Quando Jesus faz isso, as pessoas ficam com raiva. As pessoas não gostam da aplicação. Por quê? Porque a aplicação é você pegar o texto e tirar o texto da teoria. A aplicação é você pegar o que a palavra de Deus diz e colocar em prática na sua vida. E normalmente isso dói, normalmente isso machuca, normalmente isso incomoda. Quando Jesus estava lendo o texto, estava tudo bem. Quando Jesus estava explicando o texto, estava tudo bem. Quando Jesus começou a contextualizar o texto, já não estava tudo tão bem assim. E quando Jesus aplica o texto, é aí que a coisa desanda e tem um problema. Então, pegam Jesus por causa da aplicação do texto, pegam Jesus pela roupa, arrastam Jesus de dentro da sinagoga e a multidão, mais uma vez a multidão,
Lembra a multidão? E a multidão vai empurrando Jesus ali para fora da sinagoga em Nazaré e vai levando para a montanha, ou uma das montanhas mais altas de Nazaré, para precipitar Jesus, para jogar Jesus lá de cima. E, gente, pode acreditar no que eu estou dizendo, o lugar é muito alto. A gente vai lá em cima dessa montanha e tem uma rodovia, uma pista que passa lá embaixo. E quando você vê os carros passando lá embaixo, os carros são bem pequenininhos, assim, é do tamanho de uma unha, para você ter uma ideia de como aquela montanha é alta. E não é uma montanha assim, ela é íngreme, é quase um paredão, cheio de pedras, as pedras pontiagudas. Quem tem medo de altura, quando chega ali e olha assim, tem vertigem. Então, quando os judeus pegaram Jesus para jogar Jesus lá de cima, eles não estavam brincando. Eles não estavam querendo pregar uma peça, dar um susto em Jesus. Eles estavam falando sério, queriam matar Jesus. Então, Jesus é expulso da sinagoga. Jesus é colocado para fora da sinagoga. Detalhe, por que Jesus é colocado para fora da sinagoga? Não foi por causa do texto bíblico. Jesus não foi colocado para fora por causa da teoria da palavra de Deus. Jesus não foi colocado para fora por causa da pregação. Jesus foi colocado para fora por causa da aplicação daquela pregação. É quando a gente pega a palavra de Deus e tira do papel, tira da teoria e coloca na prática da vida. É aí que incomoda o ser humano, é aí que dói. Entende? É aí que muita gente fica desgostosa, chateada, magoada, com raiva, ferida, ofendida. Se a pessoa apenas, eu estou falando do pregador, se o pregador apenas lê o texto e fizer uma pregação genérica, sem catucar ninguém, sem tocar na ferida, sabe? Sem fazer aplicações práticas, se ele apenas lê o texto e fizer aquela pregação genérica, cai na graça de todo mundo. O problema não é a pregação tão somente, o problema são as aplicações da pregação, porque são as aplicações que machucam a natureza humana. Porque é aí quando a gente se depara com a realidade, com a verdade das coisas. O que é que esse texto bíblico tem a ver com a minha vida? Como é que eu pego isso aqui, essa informação da palavra de Deus, e coloco essa informação de maneira palpável, real, concreta na minha vida? Como é que eu vou viver no dia a dia essa informação que eu escutei na prática? É isso que machuca, é isso que dói, é isso que incomoda. Entende? Então veja só, Jesus não era alguém apenas de teoria, era alguém de profunda prática. E era exatamente isso que machucava as pessoas. Era isso que machucava os religiosos. Foi por isso que botaram Jesus para fora da sinagoga no sábado, lá em Nazaré. Foi por isso que a população do outro lado, na cidade lá, quando soube que Jesus mandou os demônios entrar nos porcos, a população da cidade ficou chateada e mandou Jesus embora. Por quê? Porque a prática de vida de Jesus incomodou os interesses pessoais daquela população. Está entendendo, irmão? Então, veja só como isso aqui é forte. Em alguns momentos, são as pessoas que colocam Jesus para fora. A sinagoga de Nazaré, o que eu acabei de falar, Isaías 61, a gente vai voltar para esse texto daqui a pouco. Isaías 61. A população ficou com raiva, foi o povo que botou Jesus para fora. Os endemoniados gadarenos, foi o povo que botou Jesus para fora. Mas do lado de cá, em Cafarnaum, quando aquela mulher do fluxo de sangue é curada, não é o povo que bota Jesus para fora, é Jesus que manda o povo sair. Lá na casa de Jairo,
Não é o povo que bota Jesus para fora, é Jesus que manda o povo sair. Então, em alguns momentos, são as pessoas que se sentem incomodadas com Jesus. Em outros momentos, é Jesus que não aceita o padrão de vida de algumas pessoas. Entende? O resumo disso aqui é que, para andar com Jesus de verdade, para caminhar com Jesus de verdade, os seus interesses precisam ser genuinamente os mesmos interesses de Jesus. Se os seus interesses não forem os interesses de Jesus, ou você vai botar Jesus para fora, ou Jesus vai mandar você sair. Um dos dois. Amós capítulo 3, versículo 3. Quando dois não estiverem de acordo, como esses dois vão andar juntos? Entendeu, irmãos? E aqui, este é um problema apenas da sinagoga? Porque a gente lê esses textos e a gente fala muito da sinagoga, né? Como se houvesse no nosso coração algum tipo de rejeição com o povo judeu, ou algum tipo de antissemismo, ou antissemitismo. Não. Veja, a gente está citando o fato histórico. Este problema aconteceu na sinagoga. Ok. Mas a pergunta que eu faço é, este é um problema exclusivo da sinagoga, da relação da sinagoga com Jesus? Não. Por quê? Porque quando a gente vai ler Apocalipse, especificamente Apocalipse capítulo 3, a gente lê o versículo 20. Olha, Apocalipse capítulos 2 e 3 são textos que foram escritos para a igreja, não foram escritos para a sinagoga. São textos que foram escritos para os cristãos, e não apenas para os judeus em si, propriamente ditos. Tanto é que aquelas 7 igrejas do Apocalipse, elas nem estão em Israel. Talvez você não saiba disso. Aquelas 7 igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, elas estão na Turquia. Hoje é Turquia. Naquela época era a Ásia Menor. Na Turquia, não está em Israel. E quando você lê Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, especificamente o capítulo 3, lá no versículo 20, está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí, como nós temos a mania de nos esquivar e jogar tudo para os outros, a gente diz assim, o problema era a sinagoga, judeu. O problema são os descrentes. Tem gente que usa Apocalipse 3:20 para evangelizar o descrente. Olha, está escrito, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você já viu algum evangelista usar esse texto aqui para evangelizar um descrente? Já viu? Quem já viu? Levanta a mão. Olha só, quase todo mundo. Só que esse texto não foi escrito para o descrente. Ele foi escrito para quem é crente. Igreja de Laodiceia. Esse aqui não é um texto que fala de um descrente que precisa se converter. Esse aqui é um texto que fala de uma igreja que botou Jesus para fora. E é por isso que o texto diz que ele está batendo na porta e dizendo assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja, Jesus não vai arrebentar a porta. Jesus não faz parte do esquadrão de elite da polícia, ele não é do BOPE, né? Ele não é da SWAT, que vem com aquele ariete, né? Aquela peça de ferro que, você já viu nos filmes? Né? Bate assim, arrebenta a porta. Não. Jesus está dizendo assim, ó, eis que bato na porta. Ele está do lado de fora, porque botaram ele para fora. Eu estou batendo na porta. Ou seja,
Aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo é audível. Eu não estou fazendo nada oculto. Eu estou fazendo algo que dá para você ouvir. Eu estou batendo na porta. Agora, tem uma diferença de escutar e ouvir. Escutar é quando você percebe algum barulho, alguma vibração sonora, isso é escutar. Ouvir é quando você escuta e você para o que está fazendo para dar atenção, porque aquilo é importante. Essa é a diferença entre escutar e ouvir. Jesus não diz aquele que escutar, porque, na verdade, todos que estão dentro da casa estão escutando. Mas nem todos estão ouvindo. Então Jesus usa muito bem as palavras. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ou seja, se alguém perceber que eu fui colocado para fora e entender que isso é importante e redirecionar os rumos da sua vida, porque entende que isso é importante e der atenção a mim, primeiro você ouve, para e considera aquilo importante. Mas não é apenas um ato sentimental, emocional. Não é apenas você parar e refletir. Isso é importante. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu fiz com Jesus? Onde é que Jesus está na minha vida prática, real, concreta, de verdade? Onde é que Jesus é visto aqui no meu estilo de vida? Quando alguém faz isso de verdade, ele sai de uma emoção, de um sentimento, e ele começa a ter atitudes práticas. E qual é a primeira atitude prática que ele tem após ouvir? É o que Jesus diz. Se alguém ouvir e abrir a porta. Tem coisas que Jesus não vai fazer por você. É você que vai ter que fazer por si mesmo. Entendeu, irmão? Jesus bate na porta, mas ele não abre a porta. Sabe por quê? Porque ele sabe que você tem condições de abrir. Esse esforço que é necessário, esse esforço que é essencial, isso faz parte do processo de transformação. Algumas pessoas querem ser transformadas sem ter esforço. Mas o esforço é essencial para a transformação. Algumas pessoas oram e dizem assim: Senhor, eu estou fraco na fé. Senhor, já faz tempo que eu estou sem comunhão com o Senhor. Senhor, hoje eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era antes, já não sou mais o mesmo crente que era antes, eu já não oro hoje como eu orava antes, eu já não vivo mais a minha vida pela fé como eu vivia antes, eu percebo que hoje eu estou fraco, eu percebo que hoje eu não estou firme como eu era antes, e algumas pessoas identificam isso. Mas qual é o problema? O problema é que, apesar de identificar isso, algumas pessoas continuam de braços cruzados, sentadas, esperando que Jesus faça tudo. E ele não vai fazer tudo. Porque nós estamos falando de crentes. Nós não estamos falando de descrentes. Descrente é outro padrão, eu explico daqui a pouco. Este padrão a que nós nos referimos agora é o padrão utilizado para crentes. Então Jesus está batendo na porta, mas ele não está trabalhando na sua consciência. Ele está batendo na porta, mas ele não vai abrir a porta. Por quê? Porque o crente de verdade, ele tem condições de fazer isso. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Dá uma pausa no crente e deixa eu falar sobre o descrente. Quando a gente vai para Efésios, o livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: nós estávamos, é o verbo estar no passado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou. Então o que é que acontece com o descrente? Um descrente espiritualmente, biologicamente não, estou falando espiritualmente. Espiritualmente o descrente está morto. Então o descrente não tem condições de responder ao chamado de Deus, porque espiritualmente ele está morto. É por isso
que o descrente não tem condições de fazer isso que o crente tem. É por isso que, para o descrente, o Espírito Santo faz. O Espírito Santo vivifica o descrente. Olha o que a Bíblia diz, vou repetir. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Então, enquanto é descrente, está morto. Mas o Espírito Santo vivifica o seu espírito. Então, quando o seu espírito é vivificado, aí os seus olhos espirituais são abertos, os seus ouvidos espirituais são desentupidos, a sua alma é vivificada e agora ele tem condições de responder ao chamado de Deus, porque ele não está mais morto, ele foi vivificado. Então, para o descrente, o Espírito Santo bate na porta, o Espírito Santo vivifica, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo entra, o Espírito Santo convence, ele faz a obra completa. Amém? Quando o Espírito Santo faz isso, a partir desse momento, você não é mais um descrente, você é um crente. Você foi vivificado, você foi renovado, você foi restaurado, você foi habitado, você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi batizado pelo Espírito Santo. No ato da conversão isso acontece. Então, para o descrente, o padrão comportamental agora é outro. Porque para o crente, o padrão comportamental é outro. Porque o crente, ele tem o Espírito Santo. Ah, pastor, e quando eu estou fraco na fé? Pastor, e se eu me desviar? O que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, e Efésios capítulo 3, versículo 23, 30, é o seguinte: fostes vivificados no Espírito Santo, selados no Espírito Santo, e o Espírito Santo não sai de você até o dia da redenção. Então, quem é crente de verdade, o Espírito Santo veio no dia que você se converteu e ele fica, ele não sai mais. Sabe quando é que o Espírito Santo sai de dentro do crente? Foste selados no Espírito Santo até o dia da redenção. Está em Efésios. Sabe quando é que o Espírito Santo sai de dentro do crente? No dia que o crente chega no céu. Selados até o dia da redenção. A redenção é chegar no céu. Então, você que é crente, você que já se converteu de verdade, quem já se converteu de verdade aqui, levanta a mão. Pronto. É com você que eu estou falando. Você que é crente de verdade, você não tem desculpas diante de Deus. Pastor, mas eu estou fraco. Mas continua tendo o Espírito Santo. Pastor, eu me desviei e fiz um monte de coisa errada, mas continua tendo o Espírito Santo. E é exatamente por isso que o crente, quando se desvia, ele sente vergonha. É exatamente por isso que quando o crente se desvia, ele é castigado. Não é o que diz Hebreus 12? O crente pode até se desviar, não deve, ele até pode. Mas, se ele é filho, ele é açoitado, porque Deus repreende a quem ama e açoita a quem recebe por filho. Agora, se passou um tempo na igreja, se desviou, está no mundo e não está acontecendo nada, o que é que Hebreus 12, o mesmo texto diz? Se você está sem castigo, é porque você não é filho, é bastardo. Você passou uma temporada na igreja, tirou férias na igreja. Entende? Então, o descrente precisa ser convertido pelo Espírito Santo. Mas o crente que já foi convertido, se ele está fraco na fé ou se ele se desvia, ele não precisa se converter de novo. Ele precisa se arrepender. Lembra de Pedro na Santa Ceia? Jesus vai lavar os pés e as mãos, aí Pedro diz: o meu mesmo não. Aí Jesus diz o quê? Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz o quê? Então me dá um banho. Aí qual é a resposta que Jesus dá para Pedro? Não é necessário. Você já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Não precisa se converter de novo. Você só precisa lavar as mãos e os pés. Lavar os pés. Corrija sua forma de andar, seu estilo de vida, mude suas atitudes e lave as mãos. A mão é um símbolo da nossa comunhão com Deus.
corrija sua comunhão com Deus e mude sua forma de viver, sua forma prática. Entende? Deu para entender ou não? Ficou claro ou não? Ou eu confundi a sua cabeça? Ficou claro? Então volta agora para Apocalipse 3:20 para você entender. É por isso que Apocalipse 3 foi escrito para crentes, para a igreja. É por isso que na igreja que colocou Jesus para fora, Jesus não arrebenta a porta entrando de porta adentro. Ele faz isso com o descrente. A graça dele é irresistível para o descrente. E eu já expliquei os motivos. Mas para a igreja, para o crente já tem o Espírito. Ele já foi vivificado. Ele já tem condições de ouvir a voz de Deus, entender o que é que Deus está falando, entender o que é que Deus está cobrando dele. Eu estou cobrando de você isso. Estou batendo na porta. Pare o que está fazendo e considere o que eu estou dizendo como importante. Escute. Aquele que ouvir, e agora tenha uma atitude, e abrir a porta. Então você precisa passar por esse processo. Você que é crente, que está fraco na fé, que já percebe que hoje não é mais o mesmo crente que era antes. Talvez você tenha se desviado, tenha andado pelo mundo aí fazendo coisas que não agradam a Deus. Aí você vem para a igreja e fica esperando Deus fazer tudo. Se você é crente de verdade, Ele não vai fazer, Ele vai falar. E você tem condições, você tem capacidade espiritual para responder positivamente a este chamado, porque você já foi vivificado. Eis que bato na porta. Quem ouvir e abrir a porta, então, meu irmão, você tem que levantar da sua cadeira, tem que ir até a porta e abrir a porta para Jesus entrar de novo. Aí o que é que Jesus diz nesse mesmo texto? Apocalipse 3:20. Eu entrarei, aí agora vem a ação de Jesus. Você não vai pegar Jesus e arrastar Jesus à força para dentro, não. Ele espontaneamente entra. Essa é a disposição dele. Entrarei e farei o quê? Cearei com ele e ele comigo. A ceia é um símbolo da mais profunda comunhão com o Senhor. Eu quero ter comunhão profunda com você e você vai ter comunhão profunda comigo. Olha a unidade aqui das duas partes. Os interesses dos dois passam a ser o mesmo. Eu cearei com ele e ele comigo. Percebe, irmão? Sim ou não? Então, já que ficou claro, vamos voltar para a sinagoga, o nosso texto aqui do milagre dos 2 cegos. Por que é que Jesus estava na casa de Jairo e Jesus não entrou na sinagoga? O problema não são as paredes. Porque do jeito que tinha parede na sinagoga, tinha parede na casa de Pedro. Do jeito que a sinagoga foi transformada num centro religioso, a casa de Pedro também foi transformada num centro religioso. Da mesma forma que na sinagoga se abria o texto e se explicava o texto, na casa de Pedro se fazia as mesmas coisas. Então é possível abrir a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, falar da Bíblia, ensinar a Bíblia, ao mesmo tempo que a vida está vazia de Jesus. É possível ser um profundo conhecedor da palavra de Deus, um profundo conhecedor da história da humanidade e da história bíblica, falar hebraico fluentemente, conhecer o grego profundamente. É possível ser um tradutor da Bíblia e ainda assim colocar Jesus para fora da sua vida, fazer isso de forma profissional, de forma tão somente acadêmica, de forma teórica e não ter vida com Cristo. Porque era isso que acontecia na sinagoga. Eles conheciam profundamente a Sagrada Escritura. Os mestres da lei
conheciam quantas vezes a letra D, a letra Dalet, aparecia naquele texto. Se alguém perguntasse quantas vezes o nome Elohim aparece em Gênesis, ele ia dizer, aparece tantas vezes em todo o texto. No capítulo 1 aparece tantas vezes, no capítulo 2 tantas vezes. Eles conhecem a quantidade de letras, a quantidade de palavras que aparecem no texto bíblico. Eles têm o texto bíblico guardado de cabeça, memorizado. Entende, irmão? É possível alguém ser um profundo conhecedor da palavra de Deus e Jesus não está presente na sua vida. Isso aconteceu com a igreja de Laodiceia. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso. Quando você lê o livro de Éfeso, é uma coisa. Aí quando você vai para Apocalipse e você lê a carta que Jesus mandou João escrever para a igreja de Éfeso, você já vê, é outra coisa. Olha o que Jesus disse para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2. Sei que puseste à prova os falsos profetas e os achastes mentirosos. Sei que provastes aqueles que se dizem apóstolos e não são. Olha só, sei que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Era uma igreja que trabalhava, era um povo que estava envolvido na obra, talvez a igreja de Éfeso fosse a igreja mais teológica de todo o Novo Testamento. Éfeso foi o local, lá na Turquia, Éfeso foi o local onde o apóstolo Paulo criou o primeiro seminário teológico, foi em Éfeso, lá na escola de Tirano. Éfeso foi o local onde Timóteo foi pastorear. Éfeso foi o local onde o apóstolo João passou um tempo lá pastoreando. Éfeso foi o lugar onde Maria, mãe de Jesus, foi morar e morreu lá em Éfeso. Está lá a casa de Maria até hoje. Éfeso foi a igreja que mais treinou pastores, que mais enviou missionários, foi a igreja mais importante de todo o Novo Testamento. Quando você lê Apocalipse, Jesus está dizendo assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha como é possível fazer coisas impressionantes e essas coisas não terem nenhuma relação com Deus. É possível fazer coisas que deixam as pessoas de boca aberta e essas coisas não terem nenhuma relação com Deus. Apenas pelo seu próprio interesse. Apenas por causa do seu projeto pessoal, do seu projeto particular, o seu plano de poder. Olha que coisa terrível. Foi isso que aconteceu com a sinagoga. A sinagoga, ainda hoje, se você for em Israel, você vai ver isso. Em Israel e em várias partes do mundo. Tem sinagogas em tudo que é lugar do mundo. Tem aqui no Brasil. Se você tiver a oportunidade de ir numa sinagoga, você vai ficar impressionado. Porque o judeu para tudo que está fazendo e ele dedica o dia de sábado inteiro para estar na sinagoga, orando. Tem o momento do culto. Tem uma biblioteca enorme lá e não tem portas nas estantes, não. Qualquer pessoa pode ir lá na estante, pegar o livro e ler. E as cadeiras não cabem, porque elas ficam lotadas de gente que pega os livros e passa o dia inteiro estudando a Escritura e vendo o comentário bíblico e discutindo com o outro acerca daquele texto, comentando aquele texto. E é o dia inteiro dedicado para conhecer o texto. E você pergunta, onde é que Jesus está em tudo isso? Onde é que Jesus é encontrado nisso aqui? Aí, mais uma vez, a gente olha para a sinagoga e a gente faz essa denúncia contra a sinagoga. Mas quando a gente vai para Apocalipse, acontece a mesma coisa com a igreja.
Perceba que o problema não são as paredes. Não é a parede da sinagoga. Não são as paredes da igreja. O problema é o coração humano. E essa é uma denúncia muito forte. Essa é uma queixa muito grave. Porque nós temos um movimento hoje que se autodenomina os desigrejados. Alguns até nem gostam desse título. E eu entendo, parte desse movimento tem lá suas justificativas e suas razões, porque são pessoas que foram feridas na igreja. São pessoas que foram magoadas, machucadas pela igreja. E eu digo isso porque eu já fui uma dessas pessoas. Eu já fui um desigrejado. Eu passei um tempo da minha vida desacreditado de igreja. Eu não queria sequer compartilhar o mesmo ambiente com alguém se eu soubesse que aquele alguém era um pastor. Se alguém dissesse para mim, aquilo ali é pastor, eu já atravessava a rua para o outro lado, eu não queria saber de pastor. Eu não queria saber de igreja. E eu passei um tempo com a minha esposa dentro de casa, um tempo que eu digo meses, sem ir para a igreja nenhuma, achando que era possível ser crente sozinho dentro da nossa casa. Até o Espírito Santo falar conosco e dizer, olha, Jesus não morreu na cruz para salvar apenas uma pessoa, você e sua esposa. Né? Isso é a síndrome do profeta Elias, né? Que vai para dentro da caverna achando que só tem ele na face da terra. Até o Espírito Santo falar com ele e dizer, olha, tem mais 7.000, você não está sozinho não. Porque o problema não são as paredes, o problema é o coração do ser humano. Esse é o problema. Até que um dia, dentro da minha casa, eu percebi, peraí, eu também tenho falhas, eu também tenho defeitos. Da mesma forma que eu fui ferido por pessoas, que eu fui magoado por pessoas, eu também posso ferir pessoas, eu também posso magoar pessoas. E é quando eu começo a perceber um pouco mais da graça de Deus na nossa vida, que Deus reúne em um local, seja numa igreja, seja numa casa, pessoas que têm imperfeições, e a gente tem que ajudar uns aos outros. A gente não pode querer só ser ajudado. Da mesma forma que a gente quer que pessoas estendam as mãos para a gente também precisa estender as mãos para as pessoas. Isso é igreja. Entende? Só que ambientes onde se conhece demais, se fala demais, se lê demais. E veja, eu não sou contra o conhecimento. Eu não sou contra a leitura, estudo e aprofundamento da palavra. Pelo contrário, eu até estimulo isso. Nós queremos abrir um seminário na nossa igreja. Nós queremos abrir uma escola na nossa igreja. Nós estamos montando uma biblioteca na nossa igreja. Nós vamos voltar a oferecer cursos bíblicos na nossa igreja. A gente estimula que os jovens façam faculdade, façam mestrado, doutorado, entrem na vida acadêmica. A gente estimula isso. A gente não tem nenhum preconceito com seminário. Nós enviamos irmãos da nossa igreja para seminários. Agora mesmo está indo o Jefferson, o diácono Jorge, para o seminário em São Paulo, a partir de março. O diácono Eliabe está chegando de viagem hoje, porque concluiu agora, né, a última fase do seminário lá em São Paulo, 3 anos de curso. Vai apresentar agora o seu TCC. O pastor Josnaldo concluiu. Eu fiz 2 seminários, eu fiz mestrado, estou começando doutorado, estou fazendo outros cursos. A gente estimula isso. Então, a minha palavra aqui não é contra a vida acadêmica. A minha palavra aqui não é contra a busca pelo saber, a busca pelo conhecimento. Minha palavra aqui não é essa. Minha palavra é que isso não seja feito divorciado de Jesus. É que isso não seja feito divorciado da vida de piedade. Jesus não pode ser tirado do centro. Não pode. Se Jesus é tirado do centro da igreja, irmão, não é mais igreja. Quando Jesus é tirado da vida de um crente, esse crente não está mais na vontade de Deus, entenda isso. Quando Jesus é retirado da igreja, aquilo não é mais uma igreja. Vai ser um clube social, vai ser uma SAB, vai ser uma ONG, vai ser qualquer outra coisa, mas não é igreja. Só é igreja se Jesus estiver no centro, você entendeu? E se não tiver disposição para colocar Jesus no centro, ele sozinho sai.
Porque em alguns momentos, ou a igreja ou a multidão bota Jesus para fora, ou, se não for assim, o próprio Jesus sai com suas próprias pernas. Porque os dois só vão andar juntos se os interesses de ambos forem os mesmos. Entende, irmão? Entende ou não? Eu estou sendo claro ou não? Você entendeu por que é que Jesus foi na casa de Jairo? Jesus foi na casa de Jairo porque Jairo voluntariamente foi lá pedir. E por que é que Jesus, quando saiu da casa de Jairo, não foi para a sinagoga? Porque a sinagoga não queria Jesus ali. Os interesses da sinagoga não eram os mesmos interesses de Jesus. Por isso que ele não foi para a sinagoga. Por que é que Jesus foi para a casa de Pedro? Porque na casa de Pedro, até então, as pessoas que estavam ali, os interesses delas eram os mesmos interesses de Jesus. Jesus só vai participar de algo se os interesses das pessoas foram os mesmos dele. Deu para entender ou não, irmão? Então vamos falar um pouquinho da construção da nossa igreja? Se você disse que entendeu o recado, agora vamos para a parte prática, para a aplicação prática, que foi essa parte que pegaram Jesus pela roupa e botaram para fora da sinagoga. Aí vamos ver se vocês vão me pegar pela roupa e me botar para fora da igreja agora. Vamos para a parte prática. Até onde, irmão? O teu interesse é o mesmo interesse de Jesus? Até onde? Deus já deu sinais muito claros. Para mim não existe nenhuma dúvida. Eu estou convicto disso. Da mesma forma que eu tenho convicção que isso aqui é um microfone. Da mesma forma que eu tenho convicção que isso aqui é um púlpito. Que isso aqui é uma peça de vidro. Da mesma forma que eu tenho convicção que isso é uma aliança. Da mesma forma que eu tenho convicção que Maria é minha esposa e Isabela é minha filha. Da mesma forma que eu tenho convicção que eu sou mais bonito que pastor Josinaldo, não é brincadeira. Da mesma forma que eu tenho convicção que isso aqui é uma apostila, eu tenho convicção que é a vontade de Deus que a nossa igreja seja construída. E se Deus quiser, Ele vai fazer essa igreja em 1 ano. E se Ele quiser, passa 4 anos. E se for da vontade dEle, passa 10 anos. Porque o Senhor, quando tirou o seu povo do cativeiro na Babilônia, Ele não reconstruiu o templo em Jerusalém dentro de 1 semana, não. Foram anos. O tempo pertence a Ele. Mas Ele fez uma promessa e cumpriu a promessa. O tempo é dEle. Eu creio que Deus nos fez uma promessa e já deu sinais. A nossa igreja vai ser construída. Mas até que ponto o interesse dele é também o teu interesse? Até que ponto a participação dele se encontra com a sua participação? Nesse processo de vida cristã, prática, saindo da teoria. Porque na teoria tem gente que quando a gente sobe no púlpito, que abre a Bíblia, tem gente que já pensa assim, eu conheço a passagem, eu já li, já escutei tantas pregações, eu já sei o que vai ser dito. Na teoria é assim. Às vezes a gente está aqui pregando ou dando aula e a gente vai citar um teórico, um comentarista bíblico, e algumas pessoas que estão sentadas aí até pensam assim, eu já li esse livro, eu conheço esse livro. Porque teoria muita gente tem. Prática, não. Prática, não. Até que ponto os interesses do Senhor são também os seus interesses? O objetivo de Deus é também o teu objetivo. O povo na sinagoga estava falando de coisas de Deus, mas quando foi para a prática, não queriam saber do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Botaram esse Deus para fora. Isso é prática. Você vai para as cartas de João, o apóstolo João, e João diz assim, alguém diz que ama a Deus,
Mas como é que a gente sabe que alguém ama a Deus de verdade? Porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Como é que alguém diz, eu amo a Deus, e não ama o próprio irmão? Se você não consegue amar aquele que você vê, como é que você diz que ama aquele que você não vê? É incoerente, percebe? Nesse processo, Deus exige de cada um de nós ações práticas. E essas ações práticas envolvem esforço e dedicação. Foi por isso que esses cegos foram andando atrás de Jesus, chamando, e Jesus fez de conta que não estava ouvindo. Porque seria muito fácil o cego chamar só uma vez, e na primeira vez Jesus parava, devolvia a vista e pronto, estava tudo resolvido. Seria muito fácil. Tem coisas de Deus, existem processos de Deus na nossa vida que não são fáceis. E a falta de facilidade é importante para esse processo. Porque as coisas que vêm muito facilmente, a gente não valoriza. Aquilo que vem fácil, a gente perde, a gente joga fora com facilidade. Mas aquilo que exige esforço, a gente valoriza. Entende, irmão? Imagine que você quer muito uma coisa e aquilo é difícil de conseguir. Mas você se esforça, você se dedica, você se sacrifica, sabe? Você investe seu tempo, sua energia, sua inteligência, sua saúde, seu dinheiro. Você investe tudo que você tem para conquistar aquilo. Aí na hora que você conquista, tu vai jogar fora assim com facilidade, vai desperdiçar. É assim? Não, você vai valorizar. É por isso que às vezes um pai reclama com o filho, né? O filho está ali dentro de casa, jogando uma coisa fora, pega o controle da TV, joga de todo jeito assim, o pai vai reclamar, ei, meu filho, faça isso não. Zele pelas coisas. Muitos pais até dizem assim, isso aqui custou dinheiro. Você já viu? Seu pai já disse isso com você? Isso aqui custou caro, meu filho. Por quê? Porque ele sabe o tanto que suou para conquistar aquilo. Porque coisas que a gente sua para conquistar, a gente valoriza. Entendeu, irmão? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Pronto. Vocês que são casados vão entender muito bem o que eu vou dizer agora. Talvez não tenha sido tão fácil você casar com a pessoa que você casou e permanecer casado com essa pessoa. Né? Eu tenho testemunhos, nós temos testemunhos aqui na igreja de pessoas que casaram, mas inicialmente a moça não queria aquele rapaz, ou o rapaz não queria aquela moça. E o rapaz foi lá, investiu, olha, bom de conversa, investiu e tá, até que finalmente. E dali surgiu um amor, e a coisa floresceu, e a coisa foi crescendo, e foi fluindo, sabe? E os interesses foram os mesmos, e noivaram e casaram, e estão felizes para sempre. Porque aquilo que é difícil, você valoriza, meu irmão. Entende? É por isso que Deus, às vezes, promove propositalmente algumas dificuldades para a gente valorizar aquilo ali. Você está pensando que vai ser fácil construir a nossa igreja, irmão? Está pensando? A gente está falando de uma estrutura muito maior do que essa que nós temos aqui, e a gente está preocupado com tamanho, com estrutura? Não, é porque hoje é uma necessidade. A gente quer uma escola para as crianças, né? Tem pai aí que já veio falar comigo. Eu disse que é a aplicação da pregação, né? A aplicação machuca, não é assim? E agora eu vou dar na sua canela sem pena, viu? Tem pai e mãe que já veio falar comigo. Pastor, e a igreja lá? Quando é que vai ter a escola? Porque eu estou doido para botar meu filho lá para estudar na escola. Ainda nem tem igreja. Ele ainda não depositou R$1 na conta bancária para ajudar na construção. Mas quer a escola para o filho dele estudar na escola. Entendeu, irmão?
Esses cegos estavam clamando a Jesus e Jesus fez de conta que não ouviu. Jesus estava trabalhando a perseverança desses cegos. E Jesus foi andando. E talvez, se fosse alguns de nós, tivesse desistido no meio do caminho. Eu estou falando, ele não dá atenção, olha só que orgulho. Deixa para lá. A minha sina é ficar cego o resto da vida. O meu destino é passar o resto da minha vida sem enxergar. Não. O que é que aqueles homens fizeram? Eu estou falando, ele não está ouvindo, eu vou falar mais alto. Ele não está dando atenção, eu vou atrás. Olha o que Jesus disse daquela mulher. A mulher que foi falar com um juiz iníquo. O juiz era ruim demais. Você julga a minha causa, o homem não dava nem atenção, mas todo dia a mulher estava lá, na porta da casa daquele juiz. Até que perturbou tanto que o juiz disse o quê? Eu vou julgar logo a causa dessa mulher para ela parar de me perturbar. Um homem ruim fez isso porque a mulher insistiu. Aí Jesus diz assim, quanto mais o nosso Pai Celestial que é bondoso. Então eu tenho orado e eu vou continuar orando. Deus, nos ajuda a construir a igreja. Deus 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 nos ajuda a construir a igreja. Até Deus dizia assim, tá bom, basta, tá aqui. Tá. E aí, irmão, eu tenho tanta convicção disso, que eu queria que você participasse disso. Seria muito bom você participar disso. Mas eu tenho tanta convicção que isso vai acontecer, que se você não quiser participar, eu tenho convicção que Deus vai fazer assim mesmo. Porque se você não quiser ser usado por Deus, Deus vai usar a gente lá de fora, mas vai acontecer. Se você que é crente e não quiser participar, Deus vai usar descrentes, mas vai acontecer. Agora, meu irmão, eu vou dizer uma coisa aqui olhando para você. Se você não participar, no dia da inauguração da igreja, eu vou cantar Sabor de Mel olhando para a tua cara. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, olhando assim nos teus olhos. Vai se arrepender. Participe, irmão. Vá atrás de Jesus clamando. E se está demorando, fale mais alto. E se ele está andando ligeiro, ande mais ligeiro também. Não pare, vá atrás, corra, não desiste, até ele entrar na casa de Pedro e estar você sozinho com ele lá dentro, e aí ele vai curar. Aí, olha só, criou a perseverança. E essa perseverança inunda tanto o coração, é aqui onde eu entendo a atitude desses cegos. Porque eles perseveraram tanto. Eles sofreram tanto para receber aquela bênção. Só Deus e eles sabem o que eles passaram até chegar naquele momento. Eles desejaram tanto aquilo, e se esforçaram tanto por aquilo, e se dedicaram e se sacrificaram tanto por aquilo, que quando conseguiram aquilo, Jesus disse, não fale para ninguém. E eles não aguentaram ficar calados e falaram. Porque aquilo para eles foi tão grandioso, que eles não aguentaram ficar calados. E Jesus entende. Porque apesar de Jesus dizer, não diga para ninguém, de forma severa, eles disseram. E Jesus não foi atrás de repreender eles. Porque Jesus entendeu. Entende? Então vocês vão ver o maior glória a Deus que eu já dei em toda a minha vida no dia da inauguração da nossa igreja. Eu não estou falando mais nem na construção, eu já estou falando da festa de inauguração. Para você ver como a convicção está no meu coração. E isso vai acontecer. Eu estando aqui ou não, eu estando vivo ou não, isso vai acontecer. E quem estiver no dia vai ver. Porque isso não depende de mim. Isso depende do Senhor. A igreja de Jesus Cristo não anda por causa de homens. Ela anda por causa de Jesus. Você entendeu isso, irmão? Meu irmão, quem tirou férias aqui, passou o mês de janeiro fora? Levanta a mão. Não está errado não. Você não cometeu pecado não. É bíblico, inclusive, tirar férias. Tá? Quem passou o mês de janeiro fora aqui, tirou férias? Levanta a mão. Muito bem. Parabéns. Ano que vem, tire de novo, meu irmão.
sem nenhum problema. Mas a igreja continuou existindo sem você. Não continuou? Eu e pastor Josinaldo vamos entrar de férias hoje. E a igreja vai continuar existindo sem a gente. Que Deus abençoe a metade da igreja que disse amém. A outra metade eu acho que está triste, né? Obrigado, irmão, pelo amor. Mas a gente vai tirar férias assim mesmo. Obrigado pelo amor, tá? Quem disse amém, obrigado pela convicção, pela certeza. Quem não disse, pela tristeza, porque a gente vai sair. Deus abençoe também. Irmão, a igreja não anda por causa de homens. Entendeu? Deus levantou e tem levantado homens muito especiais na nossa igreja. E são essas pessoas que vão abençoar a vida de vocês. São eles que já estão orando para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. São esses homens que já estão estudando para edificar a sua vida. Então valorize esse momento, porque olha só, Deus está levantando pessoas entre nós para edificar a igreja. Como é que você se sentiria se uma dessas pessoas fosse você? Deus levantar você para cuidar da igreja. Você não queria que a igreja viesse para valorizar isso? Então venha e valorize esses irmãos. Porque um dia pode ser você. Deus pode te usar e te levantar de alguma maneira. Amém, irmãos? Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário? Davi, por favor, fique de pé. Yuri, por favor, fique de pé. Existe uma equipe responsável por todo o projeto da igreja. O diácono David, está ali nosso irmão Marconi, Laís, né, o diácono Wallace, toda essa parte teórica de construção, os arquitetos, né, toda essa equipe. E tem uma parte responsável pela administração, pelas finanças da igreja, tem uma conta específica para isso. Os irmãos responsáveis pelas finanças, sim, está ali também, Lucas, fica de pé, Lucas. Lucas é tão alto que sentado ele já é da minha altura. Pronto, esses 3 irmãos são responsáveis por toda a parte financeira e contábil da construção. Procure esses irmãos. Irmão, olha só, eu queria colaborar, eu queria participar, eu só não sei como, mas eu queria. Eles vão explicar para vocês. Tá? A gente não vai sangrar ninguém. Você vai falar dentro da sua realidade. Procure eles que eles vão explicar para vocês. Amém? Amém. Vocês vieram de preto e vermelho porque hoje tem jogo do Flamengo, é? Pode sentar, irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé? Não falte o culto por causa de jogo, viu, irmão? Teve um irmão que era tão viciado em jogo, tão viciado, eu pegando no pé dele, aí veio para o jogo. Mas de vez em quando, na hora da pregação, eu só escutava o irmão assim. Eu disse, será que está com torcicolo? Era não, é que ele tinha botado um fone aqui para escutar o jogo. Na hora do culto, escutando o jogo, fazia assim, para ninguém ver. Vamos orar, irmãos? Pai, nós agradecemos pelo teu povo, por aqueles que estão retornando de férias, abençoe suas vidas, abençoe aqueles que não puderam tirar férias também, fortaleça-os, ajude-os nas suas necessidades, Senhor. E, Pai, derrama graça, derrama da tua bondade sobre nossa igreja. Nos ajude para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos sentir a tua presença, para que haja disposição em nosso coração para glorificar o teu santo nome, para te servir da maneira como o Senhor quer ser servido. Nos abençoa, Senhor, e que o teu nome seja honrado acima de todas as coisas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloca a mão no coração, querido. Que a graça de nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as eternas e doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. À noite nós estaremos aqui, Santa Ceia. Se você puder, traga 1 quilo de alimento para a gente confeccionar as cestas básicas, irmão.